percebe que não é simplesmente a construção de pensamento, né? Que a gente tem influência de neurotransmissores, de hormônios, e diferentes áreas do cérebro são acionadas. Então, quando a gente olha uma perspectiva, vamos falar cultural, mas não é só cultural, de vivência mesmo do ser humano, nós conseguimos construir uma historinha que acaba sendo reproduzida em qualquer, na verdade, enlace, seja desembocando no matrimônio ou não. Então existe uma fase onde as pessoas têm interesse em outras pessoas. Eu gosto de chamar essa fase de luxúria, mas só pelo nome, na verdade, que é essa aí. Que de repente o estrógeno veio na menina, a testosterona no menino, a testosterona também na menina, enfim. E as coisas mudaram. E aquele cérebro acaba funcionando num formato diferente. Opa, onde estavam essas pernas? Pô, elas sempre estiveram aqui. Só que você não estava dando bola para elas, não tinha interesse. Elas não faziam o seu pescoço virar. Né? E de repente isso mudou. Depois você tem uma fase da paixão. A fase da paixão é quando esse combate, entre aspas, com qualquer pessoa, na verdade, acaba virando único, exclusivo para uma pessoa. É o momento de um foco extremo. Porque, na verdade, quando a gente fala de paixão, a gente está falando de atenção focada. Existe um objeto, na verdade, que é uma pessoa, que faz com que o seu circuito cerebral do prazer ele seja laureado com dopamina. E seu cérebro funciona num sistema totalmente diferente. Tanto é que os gregos falavam, a paixão devia ser classificada antigamente, né? A paixão devia ser classificada como uma doença. Psíquica, se a pessoa está doente. E a gente sabe que um cérebro apaixonado ele não duraria muito tempo. A gente entraria em parafuso, porque você está com serotonina lá embaixo no pé. Então a tendência do indivíduo ficar totalmente instável emocionalmente existe. Dopamina lá em cima, adrenalina também, noradrenalina também. Então se precisar tomar um avião aqui, ir até Fortaleza, dar um beijinho e voltar, fazer um bate-volta, pela pessoa, o indivíduo faz durante essa fase. Da mesma forma que todo o circuito do prazer, quer seja estimulado pelo contato físico ou não, ele é extremamente acionado. Então aquela pessoa ela vira detentora dessa chave mágica. Então você fica focado naquela ideia, naquele conceito. Quanto tempo dura essa fase? Então, tem duas coisas nessa vida que tem mais ou menos um prazo de validade. É lógico que isso não é uma regra absoluta, mas a gente observa. Da mesma forma que o luto é alguma coisa que dura ali 24 meses em média, mais ou menos 2 anos, enfim, se é possível viver ele de uma forma única, né? Única eu digo, porque às vezes tem tanta desgraça junto que não dá nem tempo da pessoa entender o que está acontecendo. A mesma coisa a paixão. 6 meses a 2 anos, mais ou menos, é o prazo de validade nesse sentido. Mas ainda bem, é como, por exemplo, a conversa do envelhecer. Porque depois disso vem uma fase mais tranquila, que a gente chama de fase de amor romântico, no qual você já tem menos ansiedade, você conhece mais a pessoa, trabalha menos com imagens que possam, na verdade, significar uma criação do que o indivíduo é, e você consegue menos desfrutar. Idealização. Isso, né? isso. Mais troca mesmo. Isso. A serotonina já subiu um pouquinho mais. Você enxerga a pessoa mais como ela é. Isso. E depois Pode disso, ser bom ou não, no decorrer do tempo, você entra numa fase de amor companheiro. E muitas vezes o que a gente vê são pessoas que chegam nessa fase, estariam desfrutando de uma coisa muito legal construída e, de repente, não sabendo lidar com essa questão do conflito de geração, de momento, de época ou de próprio envelhecimento, entram em crise. Fala, puxa vida, eu quero reacender a paixão do meu relacionamento. Fala, puxa vida, mas isso de fato existe? Será que isso de fato é bom? Será que não é muito mais bacana a gente entender que os circuitos cerebrais eles foram construídos e vivenciados de uma forma e você tem uma coisa muito melhor ainda do que aquilo? Não tem como você falar, de repente, eu queria voltar a ser criança. Não existe isso. Você pode lembrar com carinho da sua infância, mas voltar a querer ser criança é inocência. Né? E a mesma coisa acaba acontecendo no próprio cérebro. Então, neurotransmissores diferentes são mais relacionados com diferentes épocas, pegando essa perspectiva histórica, que tem mais ou menos aí um prazo de acontecimento, e áreas cerebrais também diferentes são acionadas.